Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo sensacional para você, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma farsa no filme Dia de Treinamento, ok? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o ator Denzel Washington, ele representa a facção dos conservadores. E esta facção dos conservadores, tá? Nada mais é do que uma facção, tá? Que é a associação do governo e do crime organizado, tá? Ok? Os conservadores, eles são e sempre foram uma farsa, ok? Consegue entender? Eles nunca representaram o certo, tá? E eles sempre foram associados com crimes, tá? De fraudes, tá? De conspirações, tá? E de associação com crime, tá? Então quando você vê filme do Denzel Washington, você pensa assim, poxa, é o cara, hein, esse cara. E aí eu vou mostrar a farsa num dos principais filmes dele aqui, tá? Que é o filme Dia de Treinamento, tá? Ok? Eu tenho duas teses a respeito desse filme, tá? Significa o seguinte: ou é uma coisa ou outra. Mas também pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu vou. Ou é uma coisa ou é outra. E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E se for uma coisa ou outra, vai dar na mesma. O significado vai ser o mesmo, ok? Quando eu falei assim, ó, ou é uma coisa ou outra, um cagalhão encostou o cu bem forte aqui no meu olho aqui. Aí eu falei pra você, ó, se for uma coisa, pode ser o contrário da outra, não é verdade? Uma coisa pode ser o contrário, né? E no final as duas coisas representam a mesma coisa, ok? Então eu vou colocar a primeira tese a respeito do filme Dia de Treinamento, tá? Exclusivo isso aqui que eu estou falando pra você, ok? A primeira tese é a seguinte, tá? Que aquele personagem do Denzel Washington, que representa aquele policial criminoso, tá? Ok? Você vai mostrar isso para todo mundo, ok? A primeira coisa que eu quero falar para você antes de começar é o seguinte: você tá vendo a denúncia que eu fiz, não foi? A Sony Pictures, não foi? Eu fiz dois vídeos muito bons, tá? Denunciando a Sony Pictures, tá? Que é a empresa que controla todo o cinema americano, tá? E aí eu não falei para você que em 2016 veio uma tentativa de derrubar a Sony? Não foi? Aí eu fui e denunciei para você que primeiro era uma maldição em cima deles. Era uma maldição em cima deles por eles terem me bloqueado na página quando eu estava fazendo os anúncios dos filmes. Eu falei, graças a Deus. Mas logo eu percebi que isso daí era uma trama, tá, das empresas, dos grupos maiores, ou seja, dos grupos que estão acima da Sony, em conexão com os grupos que estão abaixo e com o crime organizado, partilhar essa empresa aí. Consegue entender? Eu já estava bastante experiente do que eu estava sendo vítima, tá? E eu entendi logo que isso daí era uma trama, tá? Para que os grupos abaixo da Sony e o crime organizado, em parceria com a alta sociedade acima da Sony, tá? Eles pudessem diluir essa empresa aí. Significa que essa empresa poderia ser completamente desfeita, tá? Um patrimônio de anos e anos. E aí eu citei como exemplo aquele filme Bugsy, tá? Era um gangster que ele movimentava muito dinheiro, tá? Só que o tal do Bugsy, você tem que entender, tá? Que o Bugsy, ele era de desinteresse dos criminosos, tá? Dos criminosos que estavam abaixo dele, tá? E que automaticamente representavam o lado mais criminoso, ou seja, porque o Bugsy era um bully, tá? Ele era um bully semelhante aos criminosos que tinha naquela época. Só que ele era mais bem sucedido que eles. E então, esse tal desse Bugsy, quando foi derrubado, foi alegria para os outros incompetentes. Então uma das coisas que ele fazia, assim como todos os criminosos gangsters, tá? E assim como o cinema americano faz, tá? Ok? Preste atenção. Inclusive, aquele filme que está anunciando lá, que eu mostrei, que é a história, o Padre, a luta pela fé, não é? Com aquele babaca, o Mark Wahlberg, parece com o Márcio Grambundas, tá? Foi colocado por causa do Márcio Grambundas, eu expliquei nos dois vídeos. O nome Tsu, né? Eu tenho pra mim que isso foi inventado, não foi por acaso. Tsu é uma rede social coreana, tá? Que foi derrubada pela Fox, tá? E pelas empresas americanas de cinema, tá? Ok? Esse Tsu foi comprado, tá? Por empresas americanas de cinema, inclusive, tá? Vários grupos. Eles, quando cancelaram o Tsu, eles colocaram o símbolo de várias empresas. Uma delas era a Fox, tá? Você pode me cobrar. E eles derrubaram por causa do Google e do Facebook. Era uma rede social que ia surgir, tá? Que ia entrar como um concorrente, entre aspas, tá? Do Facebook, tá? Ok? Do Facebook e do Google+.
Aí eu expliquei para você também que só quem fala sou eu, isso aqui é tudo meu. E eu falei para você que o Google Mais acabou, não foi? Por que acabou o Google Mais? Isso daí é uma parceria, o mesmo esquema, é uma parceria que as grandes empresas fazem para poder eles promoverem mais o Facebook, tá? Para que o Facebook pudesse tomar todo o espaço das redes sociais. Então o Google foi e tirou a sua rede social. Poderia ter continuado, na verdade, mas é um acordo que eles fazem, eles vendem as suas informações para um determinado grupo que está se sucedendo melhor. É isso daí, tá? Presta atenção para você entender. Então agora eu vou falar para você sobre a Microsoft. A Microsoft recomendou uma imagem para mim de uma pintura de um pintor chamado Eugene Boldin. Eugene Boldin, tá? Eu quero que você acesse o blog simfugijorge.blogspot.com, tá? Para você ver se eu me pareço com Eugene Boldin, tá? Ok? Se você veja a foto do Eugene Boldin, tá? E depois você vai lá no blog simfugijorge.blogspot.com para você ver se o Jorge Rodrigues se parece, tá? Ok? Com Eugene Boldin, ok? Tá? Ok? É por quê, Jorge? Porque eu sou vítima de uma trama deles, tá? Para acobertar o caso Monique Moraes, então eles têm que dizer que o Jorge Rodrigues... As garotas olhavam para ele, não sentia nada por ele, não. Nenhuma garota gostava dele, cara. A garota que eu sei que gostava dele é a fulana de tal, uma garota, aquela garotinha ali, ó, aquelazinha ali que ninguém quer, era essa daí que gostava dele. É isso daí que eu sou vítima todos os dias, tá? Aí presta atenção, vamos continuar. Aí o que aconteceu com a Sony então? O crime organizado da Microsoft, que é o crime organizado que está acima da Microsoft e acima do cinema americano, iria acabar com a Sony, tá? Sim, eles iriam acabar, que nem o tal do Bugsy. Ele comprava uma propriedade, ele pagava não sei quantos milhões numa propriedade, ele pagava até 10 vezes o valor da propriedade, pegava a propriedade, ó, presta atenção, o esquema da Microsoft, tá? E dessas empresas. Eles pagam por uma rede social como o Tsu, que é o que eu falei aqui, tá? Ok? O filme tem o nome Tsu, não é por acaso, pode ter certeza, eu denunciei bastante esse negócio do Tsu, tá? Ok? Todos esses símbolos, a religião católica, um líder católico, catolicismo, templários, catolicismo é um controle de grande manjação de piroca que eu denunciei para você, ó, vai vir uma grande manjação de piroca, por aí, é isso daí, tudo simbolismos satânicos deles, tá? Ok? E da conspiração que eles fazem contra mim. Presta atenção. O que o Bugsy fazia? Ele pegava não sei quantos, 10, uma propriedade, vou colocar em valores que você entenda o que é. Por exemplo, uma propriedade de R$500, ele comprava por 10 mil. Ele paga 10 mil, era quase que irrecusável a pessoa não comprar. E aí por que ele comprou? Porque estava sobrando para ele, é como se ele tivesse 1 milhão. Ele pagava 10 mil porque ele tinha 1 milhão sobrando. É assim essas empresas, a Microsoft, ele ia pagava essa propriedade. Quando a pessoa não queria vender a propriedade, o que ele fazia? Ele podia até matar essa pessoa por causa da propriedade. A pessoa não queria vender, ele podia até matar. Assista o filme Bugsy, tá? Para você ver como é que a Microsoft, tá? Essas empresas se procedem. Mas eu nunca aprendi nada de filmes, tá? Ok? Eu venho denunciando com a minha própria experiência. Eu tô falando do filme aqui para você aqui agora, ok? Tá? Presta atenção. Para você entender, tá? Ok? Para você entender essas coisas que só eu mostro para você, ok? Pronto, agora vamos continuar. O que acontece? O que ele fazia com essa propriedade? Ele leiloava. Assisti o filme uma vez só, há muito tempo que eu vi esse filme, tenho muita experiência. Ele pegava a propriedade e leiloava. Quando você faz um leilão de qualquer coisa, você ganha até 100 vezes mais o valor do que você vendeu. Não é verdade? Por quê? Porque uma relíquia, por exemplo, você pode vender a 100 mil, 10 mil, bilhões, tá? Tem pessoas que pagam e vale, consegue entender? Um objeto de ouro, por exemplo, vale muita coisa. E é uma obra de arte, uma propriedade tradicional. O que acontece? É isso daí que essas empresas fazem com o que é seu, tá? Eles pegam uma informação sua, eles podem fazer bilhões em dinheiro, tá? Roubando informações suas. Então, quando eles detectam uma pessoa como eu, que tem informações que... essa pessoa fala o que ninguém nunca falou. É milenar as coisas que ele falou. Eu nunca vi um monge Shaolin, eu nunca vi um faixa preta falando as coisas que ele fala, ok? Eu nunca vi um pastor falando as coisas que ele fala sobre Deus. Então eles pegam essas informações, eles plagiam, tá?
eles plagiam, eles caluniam você de plágio, como eu acabei de falar aqui agora, tá? E então eles fingem que isso daí é deles, fazem milhões, tá? E ainda promovem conspirações para matar você, ok? Tá aí, Jorge, tá bom, e por que a Sony não foi partilhada? Porque eles controlaram a Sony, pronto. Eles recontrolaram. Recontrolaram o quê? Com um crime organizado satânico, tal. Eles recontrolaram com um crime organizado satânico, justamente o crime organizado templário, consegue entender? Que é o crime organizado que ambiciona, a parte satânica que mais ambiciona, tá? Controlar você com manjação de rola, tá? Esse é o crime organizado que está mandando agora, tá? Da manjação de piroca, tá? Ok? Consegue entender? Os bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alto praticam manjação de piroca. Eu quero falar para você, tá? Que é misandria e adultério de mulher. Então, essas quadrilhas estão controlando bastante, tá? Com o lado conservador, tá? E eles estão tentando extinguir os esquerdistas. Por quê? Porque os esquerdistas, eles são financiados por esses grupos mesmos, tá? Para deteriorar determinados costumes internos. Então estes internos, que são puxa-sacos desses grupos e que eles também caminham junto com esses movimentos e financiam esses movimentos dentro do país para te prejudicar, eles estão vendo isso como um prejuízo para fazer média com você. Então eles estão aumentando um discurso conservador, um discurso de direita, um discurso liberalista, justamente para eles terem mais controle em cima de você, tá? Ok? Consegue entender? Pronto. Então a Sony, agora quando você vai lá no site da Sony, provavelmente sempre foi assim, mas agora muito mais, tá? Muito mais, é como se fosse 10 vezes mais. Só quem mostra pra você sou eu, tá? Lembra sempre do Jorge Rodrigues, tá? Ok? Presta atenção. E... Presta atenção. O que acontece? Deixa eu só organizar minha mente aqui. Isso, o que aconteceu? Recontrolaram a Sony, pronto. Aí você vai ver que todos os anúncios da Sony são satânicos, tudo satânico. E aí o anúncio principal da Sony, tá? O anúncio é meu tudo isso aqui. Não fiquei pesquisando no site da Sony não. Ok? Significa que eu tenho mostrado para você, só quem mostra sou eu. Que o Netflix tá, não pesquiso nada não. Ok? O Netflix só quem fala sou eu, tá? Desde 2000, ó, a primeira pessoa a falar do Netflix fui eu, foi 2018. A primeira pessoa a falar contra o Netflix, pronto. No mundo inteiro, eu, ok? Tá? Não, mas o primeiro fui eu, ok? 2018, fui eu que falei contra o Netflix. Ali eu já comecei a falar contra o Netflix, ok? Fui o primeiro. E o único, só quem fala sou eu. Preste atenção. Aí o Netflix, tá? É uma empresa toda satânica, tá? O Netflix, a programação tudo satânica, tudo, tá? Tudo é diabólico, tudo é satânico, tudo é diabo, tá? Ok? Tudo é crime organizado, pronto. É o Netflix. E a Sony a mesma coisa, sim, ok? Ó, a Sony, a Paramount e a Globoplay. Só quem fala pra você sou eu. Ó, a Globoplay é uma disputa com o Netflix. A programação do Globoplay é 2 vezes mais satânico que o Netflix para fazer concorrência. E aí a programação da Sony é toda satânica. Para quê? Porque eles foram recontrolados e eles então começam, tá bom, a gente vai jogar programação satânica para as pessoas. É isso daí, tá? Ok? Só quem fala essas coisas para você sou eu, tá? Diga sempre que fui eu que falei, sou o primeiro a falar, ok? Poxa, quem foi a primeira pessoa a falar contra o Netflix? Eu. Pronto, fui eu, ok? E por muito tempo falei. Aí depois apareceu algum babaca fazendo alguma coisa parecida, tá? E porque ele estava vendo que eu estava fazendo, ok? Ok? Pronto, quem estava fazendo sou eu. Então quero falar para você que pessoal que está fazendo discurso de direita, conservador, evangélico, são esses aí que estão controlando você mais, tá? Esses aí que estão controlando mesmo aqui no país, tá? E aí automaticamente o crime organizado satânico está controlando mais ainda através deles, tá? Ok? Pronto. Agora eu vou falar para você sobre o filme Dia de Treinamento. Pronto, eu introduzi aqui, falei muitas coisas importantes para você, tá? Mostre para todo mundo e diga sempre que sou eu que faço.